Olá, pessoas do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Hoje você vai conhecer algumas pragas, aglomerações de animais em proporções gigantescas. Livros de história, lendas e tradições religiosas falam em enormes pragas de animais que tiraram a tranquilidade da humanidade. Mas aglomerações do tipo não estão perdidas em algum lugar do passado. De enxames de gafanhotos de mais de 170 quilômetros de comprimento a exército de caracóis. Conheça algumas das pragas que acontecem quando uma espécie sai de controle. Maré vermelha. No livro bíblico do Êxodo, as 10 pragas do Egito começaram com a transformação da água em sangue. Essa praga que matou peixes poderia ser uma eflorescência de algas. Quando o plâncton microscópico recebe uma dose extra de nutrientes, sua população explode. O pigmento das águas faz a superfície da água parecer vermelha, o que faz a eflorescência à água ser conhecida como maré vermelha. Algumas marés vermelhas são destrutivas, matando a água marinha e arruinando a pesca. Essas são conhecidas como eflorescências algais. Pode haver milhões de micro-organismos por litro d'água, o que impede que a luz do sol chegue a qualquer planta ou animal abaixo dela. Assim como cobrir a água, as marés vermelhas podem ser tóxicas. Algumas espécies de alga têm neurotoxinas que, consumidas por peixes pequenos, se acumulam ao longo da cadeia alimentar, com consequências devastadoras. No verão de 2015, uma maré vermelha gigantesca ocorreu no sul da costa da Califórnia, até as ilhas Aleutas, no Alasca. Ela produzia uma grande quantidade de neurotoxina, chamada ácido domoico. A pesca foi proibida na costa dos Estados Unidos e muitas baleias morreram no Alasca. Mosquitos. Muitos teólogos interpretam a quarta praga da Bíblia como um enxame de insetos. Muitos insetos adotam uma estratégia de força pela quantidade e alimentam-se de sangue, como parte do seu ciclo reprodutivo. Milhares de mosquitos machos voam em grandes enxames, procurando por amor, e acabam formando pares com qualquer fêmea que entra nessa nuvem. Além de esperma, os machos passam secreções que estimulam a produção de ovos. Alguns dos maiores enxames de mosquito foram vistos no Alasca durante o curto verão ártico. Há 35 espécies de mosquitos no Alasca. Os insetos são tão abundantes que conseguem alterar o percurso de uma das maiores migrações do mundo animal. A rena muda o seu caminho para evitá-los. Gafanhotos. Os famosos atuais gafanhotos. Esse é um grupo de animal cuja reputação como pragas existe há séculos. O problema são suas duas personalidades. Os gafanhotos começam a vida como insetos inofensivos e solidários, mas com as condições certas, eles se transformam em criaturas coloridas, musculosas e com apetite pela destruição. Em 2009, cientistas descobriram que um químico cerebral chamado serotonina era responsável pela mudança. Na estação seca, quando a vegetação é esparsa, os gafanhotos competem por alimento. Isso faz com que eles liberem serotonina, fazendo com que voem para os novos pastos. Os gafanhotos turbinados se alimentam de plantações e crescem no lugar em que o vento os leva. Pragas de gafanhotos ameaçam plantações na Ásia, África, Oriente Médio e Austrália. O maior já observado foi o enxame de Albert, em homenagem ao entusiasta do clima Albert Schilde. Em 1875, ele observou um enxame de mais de 170 quilômetros de largura e cerca de 800 metros de profundidade. Podem ter sido mais de 3,5 trilhões de gafanhotos da espécie Melanopus, mas essa espécie particular de gafanhoto ficou na história. Ela desapareceu subitamente no final do século XIX, quando seus ovos foram danificados pela agricultura em grande escala. Largatas.
um exército de lagartas marcha frequentemente pela África, determinado a comer todas as plantações pelo caminho. São larvas de mariposas, chamadas Isodoptera, uma das pestes agrícolas mais temidas do mundo. É complicado determinar quando o surto termina e outro se inicia. Sabemos que há muitos surtos durante a temporada delas. Então, a área infestada total pode se estender por milhares de hectares em um ano. Se você multiplicar isso pelo número de países afetados em um ano ruim, estamos falando de milhões de hectares. As lagartas se alimentam de cereais como milho, trigo e arroz. Dizem que as ocorrências têm relação com as primeiras chuvas de outubro, quando as lagartas se transformam em mariposas. Elas migram de acordo com o vento, o que faz o surto se espalhar. Pesquisadores estão desenvolvendo um novo pesticida biológico, baseado em uma doença natural de lagarta, que pode acabar com o problema de uma vez por todas. Pássaros Kela. Os problemas com pragas na África não estão limitados ao solo. O continente também abriga pássaros com apetites enormes. O bicho vermelho está em quase todos os países subsaarianos, com uma população total estimada em 1,5 bilhões. Eles provavelmente são a maior população de pássaros do mundo. Eles são pássaros pequenos com o bico vermelho. Se alimentam de grãos e sementes, o que pode ser um problema quando elas se juntam e atacam em grandes grupos. Por isso, elas foram apelidadas de gafanhotos com penas. Caramujos gigantes africanos. Às vezes, pragas modernas surgem quando um animal é transportado para um lugar onde nunca havia estado e se dá muito bem no local. O caramujo gigante africano é um exemplo disso. Foi listado como uma das 100 piores espécies invasoras do mundo. Caramujos adultos podem atingir 20 centímetros de comprimento, o que os torna animais de estimação, ou até lanchinhos populares. Acredita-se que seu lino provoque benefícios cosméticos. Isso significa que as pessoas costumam enviá-los pelo mundo. E com o transporte acidental de ovos deles em plantas, a espécie teve diversas oportunidades para invadir territórios. Você pode pensar que caramujos que se movem tão lentamente não deviam ser motivo de preocupação, mas eles se reproduzem rápido. São hermafroditas, com órgãos sexuais masculinos e femininos. Então, cada caramujo pode reproduzir centenas de ovos por ano. Apenas 4 anos após sua introdução, 20 toneladas de caramujos foram recolhidos em um dia. Para se reproduzir, os caramujos abrem caminho por plantações. Eles gostam, por exemplo, de repolho, abóboras e ervilhas. Os caramujos também comem fezes de ratos e podem contrair paralisias que ameaçam os humanos. Formigas. Elas podem ser pequenas, mas formigas provocam um grande estrago. Originárias supostamente do oeste da África, as formigas amarelas loucas, como são conhecidas, após pegar carona em barcos comerciais, a ilha é mais conhecida por seus camarões vermelhos nativos, que fazem um espetáculo todos os anos, quando até 50 milhões deles vão para o mar para o período da procriação, mas até 1/3 da população foi devastada recentemente pelas formigas invasoras. Em 2002, as formigas haviam invadido 30% do território da ilha. Um estudo em 2005 registrou a maior densidade já vista das formigas invasoras no local, com 2.000 metros quadrados nas supercolônias. As grandes pernas dessas formigas podem caminhar por muito chão. A velocidade média em que essas supercolônias se espalham é calculada em 3 metros por dia, o equivalente a 1 quilômetro por ano. Para livrar a ilha da peste, medidas extremas foram tomadas. Em 2002 a 2009, helicópteros lançaram iscas envenenadas. Para o alívio de alguns, essas ações diminuíram as populações de formigas loucas, mas elas são apenas uma das frentes de invasão mundial das formigas. Camundongo.
Quando os europeus se estabeleceram na Austrália no século XVIII, eles levaram o camundongo com eles. Com poucos predadores para incomodá-los, o invasor se adaptou muito bem ao novo lar. Ou seja, hoje o sul e o leste da Austrália são invadidos por camundongos com frequência. Em regiões que cultivam cereais, uma peste de camundongos acontece praticamente em 1 a cada 4 anos. As densidades podem chegar a 2.700 ratos por hectare em armazém de grãos, destruindo a colheita e a sobrevivência de quem depende delas. Desde 1980, pestes de camundongo estão aumentando na Austrália, ligadas a práticas de agriculturas mais intensivas. A pior de que se tem registro ocorreu em 1993. Ela pode ter custado aos fazendeiros 64,5 milhões de dólares. Essas explosões populacionais estão ligadas a secas e chuvas fortes, mas nenhuma causa específica foi identificada como gatilho disparador. Em condições favoráveis, uma boa fonte de alimentação, poucas doenças e poucos predadores, o número de camundongos explode. Camundongos fêmeas podem ter ninhadas de, em média, 6 filhos todos os meses, e os filhotes começam a se reproduzir 5 semanas depois. Proporções de pestes podem ser atingidas em apenas 9 meses. Em abril de 2015, cientistas recrutaram fazendeiros para que eles reportassem quando vissem camundongos por meio de um aplicativo na primeira semana do censo de ratos na Austrália. O objetivo era prever futuras explosões. São pragas realmente assustadoras e que não passavam na minha cabeça que existiam de verdade. Deixe aí nos comentários se você já conhecia alguma dessas pragas. Nosso vídeo vai acabando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!